Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento. Onde quer que estejamos, vamos aprender algo mais da Tua Palavra através dessa lição. Assim, onde quer que estejamos, pedindo que estejas conosco, iluminando-nos com a ação do Teu Santo Espírito. E no nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso texto bíblico base. E a lição de hoje está intitulada Conselhos para o Ministério. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tiago 1, 18b ao 19a. O número de candidatos que se declararam pastores em eleições tem aumentado muito no decorrer dos anos. Muitos buscam uma cadeira no governo. Não é novidade que a imagem pastoral está desacreditada, desgastada em nosso contexto brasileiro. Obviamente que existem pessoas honestas e não podemos generalizar. Mas enquanto a bancada evangélica incha, o sentido do evangelho se esvazia quando pessoas não se comprometem em testemunhá-lo de acordo com a vontade de Deus. A tentação de colocar suas necessidades acima das exigências do reino é muito grande, mas quem se torna pastor ou pastora precisa estar consciente de que isso não é um título de privilégio, mas uma missão que requer sacrifícios, preparo, honestidade e ética. Infelizmente, sabemos que em todas as áreas da existência humana há pessoas que são honestas e há pessoas que, infelizmente, não são honestas. É algo que acontece na humanidade, em todo o mundo. Há pessoas religiosas que acabam buscando esse caminho, trilhando esse caminho e acabam se esquecendo da essência do Evangelho, de servir e não ser servido. Consequências para o pastor Timóteo. Timóteo era discípulo e companheiro de Paulo. Recebeu de seu mestre vários ensinamentos e incentivos para que tivesse melhor condição espiritual e intelectual na atuação de seu ministério. Sofrendo problemas em sua caminhada pastoral, ele recebeu de Paulo a seguinte orientação: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ao empregar a palavra procura, Paulo dizia a Timóteo que ele deveria esforçar-se para obter, buscar, pedir com insistência, empregar todos os recursos para cumprir as orientações que ele sugere. São as orientações de Paulo para Timóteo, de que ele deveria buscar servir a Deus na sociedade, no mundo em que ele vivia. Da mesma forma, a todos nós, como Jesus ensinou, nós estamos aqui para servir e não sermos servidos. Jesus não exigiu que ele fosse servido, mas ele serviu. Primeira orientação: apresentar-se a Deus aprovado. A palavra apresentar tem o sentido de colocar-se diante ou na presença de alguém, de se expor, de se submeter à apreciação. É ter consciência de que, embora seja limitado, fez o melhor que pôde, deu tudo de si para realizar o seu objetivo. É estar disponível para assumir o chamado de Deus na sua vida e no final. Ser aprovado por Ele e reconhecido pelo povo como instrumento de Deus no anúncio das boas notícias do reino. Apresentar-se a Deus aprovado é procurar diante do Senhor a sabedoria necessária para viver nesse mundo competitivo, corrupto, cheio de desafios éticos que nos confrontam diariamente. Por isso, a orientação de Paulo aqui é que nós devemos nos apresentar diante de Deus com um ótimo testemunho de vida e não com um testemunho de vida, que isso tem trazido mais sofrimento ao mundo. Segunda orientação:
apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro significa servo, é a pessoa que, tendo uma experiência pessoal com Jesus, reconhece o seu grande amor pela humanidade e consegue perceber sua grande missão, servir para salvar. Em razão de ter assumido esse lema de Jesus, a pessoa não tem do que se envergonhar, porque suas palavras são coerentes com as suas atitudes e maneja bem a palavra da verdade. Segunda orientação aqui é que nós devemos nos apresentar diante de Deus e não criar situações que venham trazer vergonha para o Evangelho. Infelizmente, no decorrer dos séculos, muitos líderes e pessoas trouxeram mais vergonha do que honra para Jesus e para as suas boas novas, e continua ocorrendo até hoje. Terceira orientação: manejar bem a palavra da verdade. A palavra manejar implica em ter conhecimento, em exercitar, praticar. A exortação dada por Paulo indica que Timóteo deveria estar preparado para as várias situações que o ministério pastoral exigia. Não era possível desenvolver uma prática pastoral sem que houvesse capacitação ou domínio do seu instrumental de trabalho, que neste caso era a palavra de Deus. Domínio através do conhecimento e do testemunho. Paulo estava preocupado com Timóteo por causa do conflito que ele estava vivenciando. Falsos doutores buscavam suas verdades em especulações míticas, tentando assim influenciar o povo por caminhos tortuosos. Conhecer a palavra era o meio mais poderoso para não esmorecer no sofrimento que tinha em suas lutas. Além disso, o texto em 2 Timóteo 2, 14 e 16 é uma recomendação para que não entrasse em discussão com aqueles que já tinham se perdido nas heresias e práticas más, pois não levaria a nada. Essa é uma grande verdade. Nós devemos conhecer a palavra do Senhor, conhecer os ensinos, os desejos, para que não venhamos a fazer o que é errado. Nós somos chamados e chamadas para sermos bênçãos na sociedade e no mundo, para sermos instrumentos de Deus e não deixar que a corrupção, o engano, a mentira, a falsidade venha nos controlar, venha nos dominar. Infelizmente, muitas pessoas no decorrer dos séculos se deixaram levar pelo egoísmo, pela ganância, pela corrupção humana. Isso tem trazido um grande prejuízo para a igreja terrena de Jesus em todo o mundo. Por isso, precisamos nos afastar do mal e estarmos sempre firmes com Deus. Conselhos para o ministério. Todos os conselhos dados ao pastor Timóteo servem para nós, independentemente de servirmos no ministério pastoral ou não. São conselhos que vão nos conferir um testemunho coerente com o Evangelho. Timóteo, diferente de muitos jovens de sua época, foi chamado ao ministério pastoral bem cedo. Um ministério difícil, especialmente em uma época em que o cristianismo se solidificava a passos lentos. Os conselhos que nós temos aqui servem para nós também. Não serviram apenas para Timóteo, mas servem para nós também. Na época, a igreja estava se solidificando. Hoje, a igreja se faz presente em todo o mundo e não é porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas que nós não temos obrigações nesse mundo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, aprender, tirar dúvidas e buscar sermos servos e servas na face da terra, trazermos o bem, a bondade para a sociedade e dar a nossa contribuição nesse mundo, porque a igreja tem também um papel social na existência humana. Ainda que não seja esse seu chamado espiritual, seguramente Deus chamou a cada pessoa para exercer um ministério em busca do crescimento e proclamação do reino de Deus. Nesse sentido, esses conselhos de Paulo são de fundamental importância, independente do ministério desempenhado, zelo, conhecimento da palavra, engajamento na missão e ética em seu cumprimento, devem fazer parte da nossa forma de exercer o ministério.
Mesmo que nem todas as pessoas busquem se tornar um pastor ou pastora, todos nós somos chamados para termos um compromisso de apregoarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus através do nosso testemunho de vida, a nossa partilha, o nosso diálogo, apresentar Jesus da melhor forma possível, tendo uma faculdade ou não, sendo teólogo ou não, sendo líder religioso ou não, nós podemos falar com alegria de Deus, de Jesus e dos seus ensinos. Deus ainda continua a chamar pastores e pastoras para a sua igreja e precisamos ter cuidado e atenção para ouvir a sua voz. Esse chamado se dá quando e onde ele deseja, mas, obviamente, chegar ao exercício do ministério pastoral requer um processo que é desafiador. Isso não se dá uma hora para outra. Quem assume o pastorado não faz para si mesmo, mas para o rebanho do Senhor. Isso significa dedicação, disposição para o trabalho, humildade, coração de servo, conhecimento bíblico. Aliás, a fragilidade no conhecimento da palavra tem levado pessoas a desviarem outras pessoas. Em muitos momentos, o púlpito tem sido espaço para achismos e muitos equívocos e enganos. Quando assumimos a função da ministração da palavra, é preciso empenho, conhecimento bíblico e teológico, inspiração do Espírito Santo, humildade e cuidado com o que vai ser dito. É uma grande verdade. As pessoas que buscam exercer o pastorado, uma liderança religiosa, precisam tomar vários cuidados. Conhecer a Bíblia, costumes, práticas, doutrinas, conhecer a realidade e não ficar na axiologia, nos palpites, porque isso traz prejuízo. Precisamos ter certeza, ter conhecimento. Assim como todos nós, pessoas que também não exercem um pastorado, alguma liderança, deve tomar cuidado com o que aprende, como aprende, a forma e onde está aprendendo, para que não venha fazer depois confusões. E tem acontecido muitas no decorrer dos séculos em todo o mundo. O testemunho do pastor John Wesley nos ajuda nesse sentido. No ano de 1729, comecei a ler e estudar a Bíblia como a única norma da verdade e o único modelo da religião pura. Em consequência, vi mais clara a necessidade indispensável de ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, e de andar como ele andou, 1 João 2,6, de ter não só uma parte, mas toda a mente que estava nele e andar como ele andou, não em algumas, nem na maioria, mas em todas as coisas. E esta foi a luz através da qual considerei então a religião como um seguir contínuo a Cristo, uma completa conformidade interior e exterior com o Messias. E nada me amedrontava mais do que a possibilidade de adaptar esta regra a meus próprios interesses ou a dos outros, ou permitir a mim mesmo o menor desvio do nosso grande exemplo. Aqui palavras de John Wesley, fundador do metodismo, a preocupação em seguir a Cristo Jesus. Uma grande preocupação em servir a Deus, não em algumas ocasiões, mas em todas as ocasiões, honrar a Cristo Jesus com o seu testemunho, as suas palavras, atitudes, o modo de viver, ele buscou honrar. Assim como nós devemos também, não apenas nos cultos e atividades religiosas, mas honrar Deus onde quer que estejamos. No trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, no mercado, onde quer que estejamos, nós precisamos ser bênçãos de Deus, instrumentos para apregoar, não apenas com palavras, mas atos, atitudes sadias. Fazer a nossa parte na sociedade e no mundo em que vivemos. Um pouco do mundo que nós fizermos será grande para o reino de Deus e para a humanidade. O ministério pastoral é uma bênção na vida da igreja. Cumpre uma função especial, mas não é o único ministério, nem o mais importante de todos. Assumi-lo requer o chamado de Deus e o reconhecimento da igreja. Se Deus lhe chama a esse ou a outro ministério, tenha sempre em mente os conselhos que Timóteo recebeu.
O ministério pastoral realmente tem grandes responsabilidades. E quem é chamado, é chamada para exercê-lo, deve buscar sempre a presença de Deus em oração e intercessão, estudar a palavra, meditar e viver para servir, para ser uma bênção para a igreja e no mundo em que vive. Assim como todos nós que não exercemos o pastorado ou alguma liderança, o compromisso é buscar aprender da palavra do Senhor, testemunhar, partilhar sempre que possível, porque cremos que o Espírito Santo agirá em nós e através de nós. Conclusão: qualquer ação ministerial perde sentido quando se transforma em um título apenas. Devemos ser reconhecidos como testemunhas vivas da ação de Deus no mundo e não pela falta de ética e o descompromisso com o bem-estar da sociedade. Nosso desejo é que a grande quantidade de pastores e pastoras que se encontram nas esferas de poder estejam sempre atentos ao conselho de Deus. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58. Assim, todos os irmãos e irmãs, pastores e pastoras que desejam seguir a carreira política, entrarem para o governo para fazerem algo, que não esqueçam do povo, das necessidades do povo, das pessoas que sofrem, pessoas excluídas, pessoas marginalizadas, famílias que estão sofrendo nesse momento. A Igreja Terrena de Jesus é chamada em todo o mundo para exercer um papel social, compromisso com a humanidade que tanto tem sofrido no decorrer dos séculos. Por isso, irmãos e irmãs, oremos pelos nossos irmãos e irmãs que engajaram na carreira política, trabalham no governo, para que não venham ser enlaçados pela corrupção humana, não venham cair em armadilhas, mas venham ser bênçãos de Deus, onde quer que estejam, no seu trabalho, no seu ministério. Assim, irmãos e irmãs, ficam questões aqui para respondermos em casa e, havendo alguma dúvida, nos comunique para que possamos partilhar. Você concorda com a denominação bancada evangélica? O que você sabe como analisa a participação política dessa bancada nos vários espaços de poder? Ficam essas questões para respondermos e, havendo dúvidas, nos comunique. Assim, vamos agradecer a Deus em oração nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento onde podemos aprender da Tua santa palavra. Palavra que nos inspira, nos ensina, nos alerta. E assim te agradecemos, onde quer que estejamos, por cada vida que pôde ouvir, aprender algo mais. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.